Preciso te atualizar sobre Rony, bem mais perto de virar jogador do Atlético Mineiro, apesar da última proposta feita pelo Vasco. Te atualizo ainda sobre o Cruzeiro, que negocia a contratação de João Vitor, as últimas no mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal Sem Perder Tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que já abriu negociações com o Vasco para a compra do zagueiro João Vitor, atleta de 26 anos de idade, que é muito querido pelo Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro. Vale a lembrança de que quando o Vasco compra o João Vitor, era o Matos o diretor executivo de futebol do Vasco. A proposta do Cruzeiro ao Vasco é de 6,5 milhões de euros, que equivalem à dívida que o Vasco ainda tem com o Benfica. Só para refrescar sua memória, João Vitor havia sido comprado do Benfica por 6 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus, caso o Vasco não caísse para a segunda divisão, o que não aconteceu, ou seja, a dívida do Vasco passou a ser de 7 milhões de euros. Só que o Cruz Maltino só conseguiu pagar 500 mil euros para o Benfica, ou seja, ainda deve 6 milhões e meio de euros. O Cruzeiro se comprometeu a assumir esses 6 milhões e meio de euros para que o negócio fosse sacramentado. João Vitor tem feito enorme esforço para que essa negociação aconteça, especialmente depois de um episódio na última segunda-feira, quando o Vasco empatou em 0-0 com o Sampaio Corrêa. Ele foi filmado discutindo com torcedores do Cruz Maltino. A partir daí, o filme do atleta ficou ainda mais queimado. A saideira em relação ao Cruzeiro: o clube acaba de contratar Rodrigo Jordão, ex-Palmeiras. Esse cara vai ser o coordenador técnico de todas as categorias de base da Raposa. É o Matos tentando melhorar a base do Cruzeiro, como fez em relação ao Verdão. Hora de falar sobre o Rony. O leilão envolvendo o atacante parece bem perto do fim e com um final feliz para o torcedor do Atlético Mineiro. Na manhã dessa quarta-feira, antes de gravar esse vídeo, conversei com uma das pessoas bem próximas do Rony e ouvi que o Galo fez uma última proposta na noite dessa terça-feira que agradou. Está tudo se encaminhando para que esse acordo seja fechado. Uma curiosidade, também nas últimas horas, o Pedrinho, presidente do Vasco, entrou em contato com o staff do Rony para dizer que cobriria qualquer outra oferta. Então, o Rony inicia a quarta-feira com uma ótima proposta do Galo e outra ótima oferta do Vasco. Mas o Rony prefere jogar no Galo. Entre outras coisas, por esses motivos que eu vou citar agora, foi o que eu ouvi dessa pessoa próxima ao Rony, abre aspas: o Rony quer ir para o Atlético. Tem muita gente que ele gosta jogando lá, como Gabriel Menino, Scarpa, Daverson, sem falar no Cuca, que está fazendo muita força para que o negócio seja fechado, fecha aspas. Só para complementar, a proposta do Galo ao Palmeiras gira na casa dos 6 milhões de dólares, é o mesmo que o Palmeiras ganharia se o negócio com o Fluminense tivesse acontecido 2 semanas atrás. Ah, tem mais uma informação envolvendo o Rony. O Grêmio chegou a sondar o atacante no início dessa semana, mas acabou descartando a operação por conta da pedida do Rony, próxima de 1,5 milhão de reais. O que você espera do Vasco? E o mercado? O mercado da bola, o Vasco está bem devagar nessa janela. Procura-se um atacante. É o tema do nosso café. Vamos falar sobre possível saída do João Vitor. O Cruzeiro do Alexandre Matos quer levar o zagueiro do Vasco? Tem negócio ou não? Então vamos embora? Se inscreve no canal, dá aquela moral pro fanático vascaíno. Começando com essa notícia ontem publicada pelo GE, de que o Alexandre Matos procurou o João Vitor, provavelmente, a notícia não tem esse detalhe, mas provavelmente através do empresário do atleta, o Paulo Pitombeira, que foi com quem o Alexandre Matos se entendeu para trazê-lo para o Vasco. Vamos relembrar como é que foi feita essa negociação. Em dezembro de 2023, o Vasco comprou do Benfica o zagueiro por 6 milhões de euros, com mais bônus que poderiam totalizar 8 milhões de euros. E nunca ninguém explicou esses bônus. E eu vou explicar o bônus para você agora. No ano passado, com a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco tinha que depositar mais 1 milhão de euros. Isso, inclusive, já foi dito pelo Pedrinho. No entanto, o que eu trago para você é um fato novo. Nesse depósito, nesse pagamento do bônus, o Vasco compra mais 10%. Ou seja, o Vasco comprou 70%, valendo 6 milhões de euros. Ficou na primeira divisão, 10% a mais por 1 milhão de euros. Nesse ano, da mesma forma, o Vasco compra por mais 1 milhão e chega a 90% dos direitos econômicos do João Vitor. Ou seja, não terá totalidade. A discussão é: vale 8 milhões de euros? Não, na minha avaliação. Mas na do Alexandre Matos à época e também do pessoal da 777, valia.
Na mesma época, o Botafogo queria o João Vitor por empréstimo. O Vasco foi lá e comprou. Óbvio, e eu fiz vídeo à época falando sobre esse tema, mostrando uma força. Pagar 6 milhões de euros pelo atleta. No entanto, ele não performa para tal. O vizinho tem um zagueiro que custou praticamente a mesma coisa e performa muito mais. É o Léo Ortiz, que vai jogar contra nós no sábado. Página virada. Agora, qual é o fato? Cruzeiro, através do Alexandre Matos, veio procurar para levar o João Vitor. Procurei o Vasco, não consegui contato com algumas pessoas, mas com uma que consegui me disse o seguinte, falou, bom, se ele pagar o valor que o Vasco pagou, beleza, eu não me oponho, mas não resolvo a questão. Então vamos ver o que vai acontecer. Fato é que dinheiro no Cruzeiro não é problema, dinheiro na mão do Alexandre Matos também não é problema. Vamos ver se o Cruzeiro vai chegar nos 7 milhões de euros que o Vasco pagou pelo João Vitor. Vale negociar por 7 milhões de euros? Eu negociaria. Você se livra de ter que pagar mais 1 milhão. O João Vitor não é um zagueiro para valer 7 milhões de euros. Hoje a gente está falando de aproximadamente 42 milhões de reais. Ah, mas aí vai ao mercado fazer o quê? Ué, tem garoto na base, tem o Maurício que vai estrear, tem o Lucas Oliveira, tem o Lucas Freitas. Mesmo nível. Alguma diferença? Eu não vejo. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Bom, procura-se um atacante. Era o português Bruma. Deu errado. Rony abriu negociação. Muito caro o salário pedido por ele, porque é um salário vigente hoje no Palmeiras. Wanderson, um jogador que está valorizado no mercado, mas não ao ponto de pagar 1 milhão de reais de salário. Ele é um jogador que se destacou no Internacional. Palmeiras buscou também um atleta, mas pagar esse valor, aí é loucura. Aí é aquilo que o presidente Pedrinho falou, o mercado está inflacionado. Ponto. Só que eu vou pegar uma declaração e muito bem feita pelo André Garoni, gosto muito do blog do Garoni, o canal do Garoni, enfim, eu acompanho as publicações dele. Engraçado, o mercado só está inflacionado para comprar, porque nós iríamos vender o GB por 3 milhões de euros. Verdade. O Bruma, o Vasco quer pagar algo em torno de 7 milhões, 6 a 7 milhões de euros, 30 anos. O GB que tem 20 a gente ia vender por 3. Ou a gente está com o Pires na mão e vendendo mal, ou os caras lá fora estão supervalorizando também. Mas enfim, o Bruma não veio. Rony dificilmente vem. Wanderson, por esses valores, quase que impraticável. O Vasco vai trazer alguém? O Marcelo Santana volta da Turquia com algum reforço? Deu tempo de negociar algo na Europa? A janela fecha dia 28. O Vasco está muito devagar nessa questão. O Vasco não precisa de um atacante, vai precisar de 2. Se não consegue trazer um, como é que traz 2 até o dia 28? Hoje é dia 12 de fevereiro. Vai dar tempo? O Vasco vai conseguir fechar? Procura-se um atacante. E que os nossos dirigentes tenham um bom gosto. Porque não é o Jean Davi, não foi o Emerson Shaqiro, o Emerson Rodrigues. Vai esperar o Ryan voltar à seleção brasileira, sub-20, para ser o atacante? Também não é. Precisamos de 2 velocistas, lado de campo. Ou a gente abre o cofre agora, de alguma forma traz alguém para resolver, ou nós vamos penar durante a temporada 2025. Em relação à zaga, Alexandre Matos, a bola está contigo. Dinheiro não é problema. Você sabe como trazer. Aqui não tem desespero para vender o Vitor, não. Mas se você tem dinheiro, amigo, é só chegar. Faz a proposta de 7 milhas aí por ele. Tem certeza que tem negócio. Um grande abraço e até mais tarde. Torcedor vascaíno, como será que ficará
o Vasco após essa possibilidade aí de venda do zagueiro João Vitor para o Cruzeiro. Alexandre Matos, que foi responsável de trazer o jogador para o Vasco da Gama, agora está lá no Cruzeiro e parece que surge a possibilidade do Cruzeiro contratar o zagueiro João Vitor. E o Cruzeiro, né, segundo algumas informações, assumiria a dívida que o Vasco tem com o Benfica, né, sobre metas que foram estabelecidas no contrato quando o Alexandre Matos ainda comandava o Vasco da Gama. Então, deixa aí sua opinião nos comentários. Essa tentativa aí do Pedrinho, né, dar uma cartada aí para contratar o atacante Rony, mas acho que não tem recursos financeiros para manter o jogador. Deixe sua opinião nos comentários também. Não esqueça de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.